O número de pessoas já infectadas pelo misterioso vírus na China é muito maior do que as estatísticas oficiais. Houve quase 50 casos confirmados do novo coronavírus, mas especialistas do Reino Unido estimam um número aproximado de 1.700. Até agora, 2 pessoas morreram em decorrência da doença respiratória que surgiu na cidade chinesa de Wuhan em dezembro. No Brasil, o Ministério da Saúde enviou um comunicado às representações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em portos e aeroportos, para que viajantes sejam orientados a tomar medidas de precauções em viagens ao exterior, especialmente as regiões com casos confirmados. Entre as medidas estão ações como lavar as mãos, evitar locais com grandes aglomerações e ficar atentos aos sintomas como febre, dores no corpo e problemas respiratórios. Estou consideravelmente mais preocupado do que estava há uma semana, diz o cientista Neil Ferguson, especialista em surtos de doenças, em entrevista à BBC. A pesquisa foi conduzida pelo MRC, Center for Global, na Universidade Imperial London, no Reino Unido, que assessora órgãos como o governo britânico e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Singapura e Hong Kong estão examinando passageiros aéreos de Wuhan e autoridades americanas anunciaram medidas semelhantes a partir de sexta-feira em 3 grandes aeroportos do país: São Francisco, Los Angeles e Nova York. A pista crucial para a escala do problema está nos casos detectados em outros países. Enquanto o surto está centrado na cidade chinesa central de Wuhan, houve 2 casos na Tailândia e 1 no Japão. Isso me preocupou, diz Ferguson. Ele acrescenta: para o Wuhan exportar 3 casos para outros países, isso quer dizer que deve haver muito mais casos do que os relatados. É impossível determinar o número exato, mas a análise de surtos baseado no vírus, na população local e nos dados de voo pode dar uma ideia. O Aeroporto Internacional de Wuhan atende a uma população de 19 milhões de pessoas, mas apenas 3.400 por dia fazem voos internacionais. Os cálculos detalhados publicados online antes da publicação em uma revista científica chegaram a 1.700 casos. O que tudo isso significa? Ferguson diz que é muito cedo para ser alarmista. No entanto, o cientista mostrou-se substancialmente mais preocupado do que há uma semana atrás. As autoridades chinesas afirmam que não houve caso de vírus se espalhar de uma pessoa para outra. Em vez disso, alegam que o vírus atravessou a barreira das espécies e vem de animais infectados em um mercado de frutos do mar e animais selvagens de Wuhan. As pessoas devem considerar a possibilidade de transmissão substancial de humano para humano mais seriamente do que até agora, diz Ferguson. Seria improvável em minha mente, dado o que sabemos sobre o coronavírus, que a exposição animal seja a principal causa de um número tão grande de infecções humanas. Compreender como o novo vírus está se espalhando é parte crucial na avaliação de sua ameaça. O escritório da OMS na China disse que a análise foi útil e ajudaria as autoridades a planejar a resposta ao surto. Ainda há muito a ser entendido sobre o novo coronavírus, afirma. Não sabemos o suficiente para tirar conclusões definitivas sobre como ele é transmitido, as características clínicas da doença, a extensão em que ele se espalhou, a sua fonte, que permanece desconhecida. Amostras virais foram coletadas de pacientes e analisadas em laboratórios, e autoridades da China e da Organização Mundial da Saúde concluíram que a infecção é um coronavírus. Os coronavírus são uma ampla família de vírus, mas apenas 6, o novo seria o 7º, são conhecidos por infectar pessoas. Geralmente causam resfriado comum, mas a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, é um coronavírus que matou 774 das 8.098 pessoas infectadas em um surto iniciado na China em 2002. A análise do código genético do novo vírus mostra que ele está mais estreitamente relacionado ao SARS do que qualquer outro coronavírus humano. O vírus causou pneumonia em alguns pacientes e foi fatal em 2 deles. Jeremy Farrar, diretor da instituição de pesquisa médica Wellcome, diz: há mais por vir dessa epidemia. Incerteza e lacunas permanecem, mas é claro que há algum nível de transmissão de pessoa para pessoa acrescenta. Estamos começando a ouvir mais casos na China e em outros países, e é provável, como mostra essa análise, que haverá muito mais casos em vários países.
Jonathan Ball, professor de virologia molecular da Universidade de Nottingham, ressalva: até que haja testes laboratoriais em larga escala, é muito difícil determinar o número de casos existentes. Mas esse é um número que devemos levar a sério até que saibamos o contrário, conclui. A preocupação é grande no estrangeiro, com vários países a adotar medidas de prevenção, como os Estados Unidos, que anunciaram ontem que começaram a filtrar os voos provenientes de Wuhan nos aeroportos. As autoridades americanas começaram a examinar na sexta-feira passada passageiros que desembarcaram em voos direto de conexão com a cidade chinesa. Segundo informações de um funcionário do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, a maioria dos casos estão relacionados ao mercado de peixes e mariscos de Wuhan, embora também tenham surgido na Tailândia e no Japão. Conforme sinalizou a instituição americana, baseada nas informações mais recentes sobre o vírus, chamado de 2019 nCoV, os seus riscos são baixos. Para a fiscalização, foram disponibilizados 100 funcionários para as inspeções dos aeroportos. Ao chegar aos Estados Unidos, os passageiros terão que responder um questionário e submeter-se ao controle de temperatura. Os passageiros que apresentarem possíveis sinais de infecção serão levados a uma outra unidade para uma avaliação adicional e um diagnóstico mais rápido.